Bom, nós estamos desde o mês de outubro preparando o nosso coração e a nossa mente para o jubileu, fazendo orações antes das celebrações, né? Então, não poderia ser diferente justamente hoje, em que nós temos uma formação específica para entender o que é o jubileu. Não podemos ficar sentados mesmo, mas vamos fazer as orações conforme o Papa nos pede. Podemos ficar sentados mesmo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. A chuva acabou atrapalhando um pouquinho, por mais boa vontade que a gente tenha, né? Às vezes para sair de casa, tem muita gente que mora aqui no centro, que vem a pé, geralmente para o encontro, e a calçada se torna escorregadia, somos bem conscientes disso, mas hoje é um encontro que não precisa ficar só para o nosso conhecimento, né? Nós vamos ouvir aqui e nós temos a missão, como eu vou mostrar para vocês, que o próprio Papa Francisco coloca na bula que institui o jubileu. Nós temos missão de ser os divulgadores da mensagem do jubileu, não só da mensagem do teor profundo que o jubileu tem, mas também de conseguir explicar e fazer chegar às pessoas a maravilha que é ter a possibilidade de celebrar esse jubileu e de colher as graças que são inerentes à sua celebração. Então, que bom que você veio. Dá uma boa noite para quem está do lado, isso é importante. Bem, isso. Às vezes você não conhece, né, quem está do lado, aí tem um monte de marido e mulher aí. Muito bem. Bom, para os grupos da nossa paróquia, eu encaminhei pelo grupo do CPP os mesmos slides que nós vamos trabalhar aqui. Nos grupos das coordenações das equipes de liturgia também, dos leitores, dos cantores. Então, se você não recebeu, depois vai pedindo para o seu coordenador, para a sua coordenadora, e o slide vai chegando aí. Mas o slide eu preparei como de aula mesmo. Ele não tem conteúdo em si do slide, ele é apenas um índice de livro para a gente poder ir seguindo, porque para nós está muito tranquilo, porque nós temos um subsídio principal para poder entender as coisas do jubileu, que é a bula do Papa Francisco, que estabelece a celebração do jubileu. Então, se eu tiver dúvida, basta eu ir lá na internet e digitar bula do jubileu 2024, 2025, já vai aparecer acesso gratuito para todos por meio do site do Vaticano, da CNBB, e tantos sites de dioceses e arquidioceses também acabaram replicando o texto da bula para todos nós. Então, o documento principal para quem quiser seguir não é tanto os slides que eu preparei para vocês, mas o próprio documento da bula, como todo documento papal, riquíssimo, assim, digníssimo de ser estudado, e quando a gente não tem a possibilidade, a gente realmente perde muito. Nós sabemos que no mês passado agora, há um mês e meio atrás, o
Papa lançou uma encíclica que a gente infelizmente não divulgou tanto, que é a encíclica que fala do amor de Deus a partir da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. É uma riqueza para quem teve a oportunidade de ver. Como é que ele conseguiu, assim, tocar tão profundamente na compreensão do ser humano sobre o tamanho do amor de Deus a partir da manifestação do amor representado na imagem do Sagrado Coração de Jesus. Você vê, a encíclica, depois da bula, é o documento mais importante que o Papa ele vai emitir. E a encíclica ela pode ser social, ela pode ser eclesial ou ela pode ser espiritual. E uma das encíclicas que ele lançou, essa última, foi espiritual. É uma pena que a gente não teve tempo de divulgar, mas no ano que vem vamos colocar nas metas nossas de divulgação dos nossos encontros, a gente também trabalhar essa bula. Então estamos lá no nosso encontro de formação paroquial para o Jubileu Ordinário de 2025. Vou mexer aqui no celular porque eu estou com a sequência aqui também. Podemos ir passando, tá? Podemos passar lá. Eu coloquei no slide assim, uma festa a ser preparada. Eu já falei isso no encontro sobre o Pai Nosso, mas repito no início. Não tem sentido alguém de repente chegar na sua casa e falar para você assim: ó, entra aqui que nós vamos numa celebração, nós vamos numa festa. De brincadeira, a gente até pode dizer: opa, para a festa eu vou. A gente sabe que não é assim, só uma brincadeira. Se alguém chegar na porta da sua casa agora e falar num dia de chuva desse, vamos para uma festa, cara, tá louco, imagina, nem sei, festa do quê? Não vou, se eu não sei o que é, eu não vou. E a mesma coisa vai acontecer com qualquer celebração da igreja, e nós sabemos disso. Aquela festa que você já estudou, o ano litúrgico, vou dar o exemplo da Páscoa. Quantos anos a gente faz formação de Quaresma e de Semana Santa, não é? Por que a gente celebra bem a Semana Santa na paróquia? Por que fica lotada a missa? Por que a gente bebe da espiritualidade, sabe os textos, conhece as músicas, sabe o que vai acontecer? Até o que o bispo vai fazer a gente sabe, porque a gente estudou. E aí eu pergunto, se alguém chegasse e falasse para você, lá na Quinta-feira Santa, vamos sair para comer um espetinho? Você ia responder o quê? É óbvio que não. Eu vou na missa da Ceia do Senhor e missa do Tríduo Pascal. Um católico que estudou, ele nunca vai trocar a celebração do Tríduo Pascal por qualquer outra coisa que não seja, a não ser um motivo de saúde ou familiar de urgência. Então a mesma coisa, meus irmãos, vai acontecer com a festa do Jubileu. Por isso que a paróquia convidou e convocou, na verdade, toda a comunidade para poder entender. Porque senão vai chegar a celebração do Jubileu, que não é só um dia, a abertura é no dia 24 de dezembro lá em Roma, mas é um ano inteiro, um ano e um pouquinho mais, porque nós vamos ver que começa no dia 24 de dezembro, mas termina em 6 de janeiro de 2026, a gente corre o risco de passar pelo ano jubilar, sem saber o que significa, e a gente não celebrar bem essa festa, a gente cair lá de paraquedas, nossa, o que está acontecendo aqui hoje? E de repente é uma celebração do Jubileu, a gente não sabe o que é. Por isso então nós estamos hoje, você, eu, nós estamos atendendo a um convite do Papa Francisco para a gente poder festejar o Jubileu e para a gente poder festejar bem. Agora pense comigo, você vai numa festa de aniversário, não é? Todo mundo gosta de ganhar presente, mas qual que é o maior presente que a gente pode dar para alguém? A gente fazer a pessoa feliz com aquilo que ela gosta, não é? Com o jeito de ser que a pessoa gosta, com a comida que a pessoa gosta, com o tratamento que a pessoa gosta. É assim em qualquer festa, por melhor que seja o presente que a gente leve. Agora, transfira isso analogamente para a celebração do Jubileu. Nós estamos celebrando não qualquer dia, são 2025 anos do aniversário de Jesus, do nascimento de Jesus. Não é correto falar de sua encarnação, porque a encarnação aconteceu 9 meses antes, no seio da Virgem Maria. Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, tá? Senão a gente acaba confundindo o modo de dizer. Então, como é que faz para eu poder trazer um presente bom para Jesus? Com certeza, sendo do jeito que Ele pediu que a gente fosse, amando como Ele pediu que nós amássemos. E a mensagem do Jubileu, por mais que eu vou explicar para vocês o teor da bula, ela não vai ser outra senão essa. Não tem como nós estarmos reunidos, e nós somos privilegiados, nós estarmos reunidos para celebrar os 2025 anos do nascimento de Jesus,
e a gente ser menos parecido com Ele ao completar 2025 anos do que no ano de 2024. A gente não pode ser menos parecido com Jesus do que quando nós celebramos o ano 2000. O que Ele espera da gente ao a gente celebrar mais um grande jubileu, quer dizer, passados 25 anos do grande jubileu do ano 2000, é que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Esse é o pedido e esse vai ser o teor do jubileu, e por isso que a bula é instituída, e por isso que nós vamos ver, gente, a nossa igreja é maravilhosa, a quantidade de iniciativas que a nossa igreja vai fazer ao longo desse ano, não aqui em Maringá, no mundo inteiro, para justamente conseguir tocar de modo mais profundo o coração de cada um de nós, para a gente poder bem celebrar esse jubileu. Quem vê as reportagens sabe que Roma está toda em obras, tudo fechado, tudo em reforma, para esperar os peregrinos. Quantos peregrinos são esperados em Roma no ano de 2025? 60 milhões de peregrinos. 60 milhões, porque a expectativa a partir do jubileu do ano 2000, onde tiveram presente em Roma 72 milhões de peregrinos no jubileu do ano 2000. Foi bonito de ver a celebração do Natal na Basílica de São Pedro, sempre acontece dentro da igreja, porque está frio, e o Papa faz a abertura da Porta Santa, e aquela praça no dia 24 de dezembro de 99, lotada, com 2 milhões de peregrinos, chovendo, igual estava hoje, assim, num frio terrível, mas o povo lá na Praça de São Pedro, dando a abertura da peregrinação que aconteceria no grande jubileu do ano 2000. Então, tudo está sendo preparado. A nossa igreja também está, a diocese está, e hoje o nosso coração. A gente preparar também, para a gente poder receber, olha que maravilha, recebermos as graças que nós temos a possibilidade nesse ano jubilar. Quem é aqui que está aqui que não quer uma graça na sua vida? Não é? E por que a gente, celebrando o jubileu, é tão simples? Porque Jesus falou: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele não pede nada impossível para nós. Tudo que Ele vai pedir na celebração desse ano jubilar só vai fazendo a gente mais feliz. Então olha, que é melhor presente do que isso? Nós somos convocados a celebrar uma festa, a vir para uma festa, e ao invés de você levar um presente para o festejar, você que sai presenteado. Então o jubileu é uma maravilha, nós temos essa possibilidade, e nós vamos ver as raízes bíblicas do jubileu. Não é uma invenção da Igreja Católica, é que é só a gente que estou celebrando, ninguém mais celebra, mas não é invenção da Igreja Católica, está na Bíblia. Nós vamos ver desde a saída do povo de Israel da escravidão do Egito, ou seja, no caminho para a gente poder desfrutar a alegria da terra prometida está a instituição do ano jubilar. Podemos passar? Vamos ver lá. Todos nós já celebramos um jubileu na nossa vida, não é? A maioria aqui, estou olhando as pessoas aqui, parece que tem mais de 25 anos as pessoas que eu estou olhando, Então todo mundo já celebrou um jubileu. Por que será que essa data é 25? Já pararam para pensar? Não é invenção do povão não, viu? Não é tradição não. Essa questão de celebrar o jubileu de prata, jubileu de ouro, que seria o 25 e o 50, nós vamos ver que isso vem de instituição bíblica. Na verdade, esse costume que nós pegamos para as nossas vidas, para os casamentos, para as festas, para as ordenações, não é uma invenção que veio da tradição do povo, não, é um mandamental bíblico. Nós imitamos aquilo que está na Sagrada Escritura. E aí eu coloquei lá para vocês 3 citações bíblicas que são fundamentais para a gente poder entender o jubileu. Quem estiver com a Bíblia pode seguir, é sempre bom a gente abrir e marcar, mas quem estiver sem, eu vou ler para vocês aqui, e tenhamos paciência para a gente poder entender bem. Nós vamos pular a ordem, nós vamos ler o do Levítico no fim, tá? Vamos lá. Primeira, Êxodo, capítulo 23, versículos 10 a 11. Vamos lá então. Então nós estamos no livro do Êxodo, e Deus aos poucos, ao longo da caminhada do povo pelo deserto, de 40 anos, Ele foi passando quais são os regramentos, para que quando o povo chegasse na terra prometida, eles não perdessem tudo. Olha que interessante. Então Deus está fazendo aqui, eu não vou simplesmente colocar você lá na terra prometida e deixar você viver do jeito que você quiser. Eu vou estabelecendo quais são os regramentos de vida,
vida, para que você aprenda a viver bem, respeitando a si mesmo e respeitando os irmãos, para que quando você tiver o grande presente de entrar na terra prometida, você saiba aproveitar. Faz sentido ou não faz? Claro que faz. O SBT Repórter lançou uma reportagem dizendo que 99% de quem ganha na loteria perde tudo. Por quê? A pessoa ganhou dinheiro, mas não sabe trabalhar com dinheiro. Veio fácil, vai fácil. Muitas vezes a gente vê casamentos mal preparados, a pessoa quer tanto ter uma companhia, mas quando casa não preparou o coração, o casamento não dá certo. Então, Deus, como não poderia deixar de ser, Ele prepara a cada um de nós. Nesse momento de preparação que nós estamos, o povo lá estava saindo do Egito, de escravo. Então era um caminho da escravidão para a libertação. Pense bem, pessoal. A gente geralmente fala que o povo foi liberto da escravidão do Egito passando pelo Mar Vermelho, não é? Você sabia que essa expressão não está correta? Porque a libertação da escravidão, ela só é consolidada quando o povo chega na Terra Prometida. Porque a libertação não é simplesmente um ato. Liberdade, no conceito filosófico, não é uma ação, é um estado. Eu sou livre, e não eu estou simplesmente livre naquele momento. Então, cada um de nós aqui, nós estamos buscando esse mesmo caminho de libertação. Então, o que Deus vai fazendo no dia a dia com você, comigo, por meio do contato com a palavra? Ele vai nos dando lições por meio da sua palavra, que é luz no nosso caminho, que ilumina o nosso caminho, para que a gente aprenda a viver diferente, para que quando nós chegarmos lá na Terra Prometida, e cada um pode ter a sua na sua vida, a gente consiga desfrutar, porque nós aprendemos a ser melhores. Senão você vai entrar na Terra Prometida, igual que ganha na loteria, e vai perder tudo. Vai perder tudo. Então, essa passagem que estamos vendo no livro do Êxodo 23, está no meio da legislação que Deus passa ao povo por meio de Moisés. Então, no meio dos 10 mandamentos, é a primeira coisa que acontece. Depois ele vai dando várias outras regras, ensinando o povo a viver. Porque o povo não sabia mais viver. Porque o povo ficou escravo por quase 400 anos no Egito. Então o povo só sabia ser o quê? Escravo. A pessoa não sabia ser livre. Ela não sabia conduzir uma casa, ela não sabia fazer uma plantação. Ela comia daquilo que o exército do faraó deixava. Ela só comia migalha, só comia resto, só comia aquilo que era necessário para manter a escravidão. Então é necessário aprender a ser livre. Por isso que Deus foi ensinando isso nessa passagem. Diz assim no capítulo 23, no versículo 10. A Bíblia coloca didaticamente o seguinte título: o sábado e o ano sabático. Durante 6 anos semearás tua terra e farás a colheita, mas no 7º ano a deixarás descansar. Deixa os pobres do teu povo comer, e as feras selvagens comerão o que sobrar. Farás o mesmo com a tua vinha e com o teu olival. Durante 6 dias farás teus trabalhos, mas descansarás no 7º dia, para que o teu touro, o teu asno repousem, e o filho de tua escrava e o migrante se refaçam. Observai tudo o que eu vos disse. Não invocareis o nome de outros deuses, e que não se ouça isso dos teus lábios. Ouvimos aqui esse pedaço? Vamos à última, que é do Deuteronômio 15. Deuteronômio 15, versículo 1. A cada 7 anos farás a remissão. Assim diz a lei sobre a remissão. Todo credor perdoará a dívida do empréstimo feito ao seu próximo, não oprimirá o seu próximo, porque foi proclamada a remissão do Senhor. Poderás pressionar o estrangeiro, mas perdoarás o que tiveres emprestado ao teu irmão. É verdade que não haverá pobres entre os teus, porque o Senhor teu Deus te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará, para que possuas como herança. Tudo bem? E vamos à última, que é a citação mais importante, que é do Levítico, que é o que motiva para nós
a celebração do ano jubilar. Levítico 25, versículo 8. Presta bastante atenção nessa. O ano jubilar faz-se a conta de 7 semanas de anos, 7 vezes 7, ou seja, 49 anos. Ao toque da trombeta, farás um anúncio por todo o país, no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, em que fareis ressoar a trombeta por todo o país. E santificareis o 50º ano, e promulgareis a alforria no país para todos os seus habitantes. Celebrareis um jubileu. Cada um recuperará a sua propriedade e voltará à sua família. O 50º ano é jubilar para vós. Não semeareis, nem ceifareis o que nasceu após a ceifa, nem cortareis as uvas de ramos não podados, porque é jubileu, o que é considerado sagrado. Comereis a colheita de vossos campos. Nesse ano jubilar, cada um recuperará a sua propriedade. Quando realizardes operações de compra e venda com alguém do vosso povo, não vos prejudiqueis uns aos outros. O que comprares de alguém do teu povo será taxado segundo o número de anos transcorridos depois do jubileu. Ele, por sua vez, o cobrirá de ti segundo o número das colheitas anuais. Quantos anos faltarem, mais alto será o preço. E assim sucessivamente. Conseguimos entender? O que Deus está querendo com isso que a gente acabou de ouvir? Nada pertence a nós, tudo pertence a Deus. Então Deus, Ele não quer de maneira alguma que os seus filhos tenham diferença de sobrevivência entre eles, sendo que nada pertence a cada um de nós, tudo pertence a Deus. Então não tem sentido um estar saciado e vivendo na riqueza e o outro estar passando fome e na miséria, sendo que a terra é para todo mundo, não é para um só. Então Deus estabelece o ano jubilar, e depois vocês leiam na sequência o livro do Levítico, ele vai explicar como é que isso vai ser estabelecido, de modo que o estabelecimento do ano jubilar retira a ganância do coração do povo. Por que ela vai acumular riquezas para a família dela ao longo de 50 anos, se quando chegar o 50º ano ela vai ter que devolver? E vai ter que ser partilhado tudo igual? Por que eu vou fazer um monte de escravo, um monte de inimigo, se depois de 49 anos, no 50º ano, eu vou ter que libertar todo mundo e vai estar todo mundo igual? Por que eu vou encher os meus celeiros e não vou partilhar com outros, se quando chegar o 49º ano, o ano seguinte eu vou ter que esvaziar o meu celeiro e distribuir para todo mundo? Olha que preciosidade esse mandamento de Deus para o povo. Então significa o quê? O povo está entrando na terra prometida e Deus está dizendo como é que deve ser lá. Você tem que ter o que comer no seu dia, tem que guardar o necessário só para a sua subsistência. Você não tem que colher mais do que é necessário. Você não vai fazer escravos, você não vai fazer dívidas pesadas com o seu irmão, porque não é isso que eu quero. Eu quero que todos vivam desfrutando da paz da terra que eu dei para vocês. Esse é o mandamento que Deus dá. Só que nós sabemos que esse mandamento do ano jubilar, infelizmente, ele não surtiu o efeito querido. Logo depois que o povo entra na terra prometida, o povo deturpa o seu coração e escolhe quais são as regras de Deus que eles vão seguir. E infelizmente a instituição do ano jubilar acaba ficando para trás, acaba ficando apenas no imaginário do povo, lembrando que era um mandamento, mas que a gente faz de conta que não deu certo e deixa de seguir porque a gente acaba escolhendo da palavra de Deus aquilo que deve seguir ou não. E nós sabemos como é a sedimentação do povo na terra prometida depois de Josué. A gente tem Josué, tem os juízes, sabemos a dificuldade que foi com os juízes, depois sabemos que no final dos juízes eles pediram reis, Deus não queria que tivesse rei, o primeiro rei foi Saul, todo mundo sabe o desastre que foi Saul, ou seja, a sedimentação na terra prometida saiu totalmente do contrário daquilo que Deus queria, porque o povo endureceu o seu coração e não seguiu aquilo que Deus tinha mandado. Mas nós vimos então que a instituição do jubileu, como um ano sabático, como um ano da graça,
como um ano do perdão, como um ano da reconciliação, como um ano onde a gente devolve tudo para Deus e repartilha, é um mandamental bíblico riquíssimo que nós encontramos aqui no Antigo Testamento em 3 passagens. Podemos passar, por favor? Então vocês viram, conforme a gente leu, que o ano jubilar ele é instituído inicialmente para ser celebrado a cada 7 anos. Perfeição, né? Número 7, sabemos, já falamos isso em outras formações, representa justamente essa perfeição. Então, o homem durante os seus 4 anos não dá certo, ele se recolhe perante a presença de Deus, que é o número 3, e no final de 7 devolve tudo para Deus. Então era 7. Mas nós vimos que depois a regra ela é mudada e acaba sendo 7 vezes de 7 anos, dando 49 anos, então sendo o 50º ano, o ano jubilar. Então o mandamental que a gente tem na Bíblia é 7 ou 50, 49º, o 50. Então essa é a regra que ficou. Ano jubilar, quando foi proclamado em Israel, e por um tempo foi proclamado, era proclamado de 50 em 50 anos. Deu para a gente entender? Agora, por que chama jubileu? Muito interessante. Vocês viram que diz que para proclamar o jubileu tem que mandar tocar a trombeta. E essa trombeta, feita de chifre de carneiro, chama-se yobel, que é a raiz de yobel. Então, quando você manda soar o yobel, significa que você proclamou o yobel. Entendeu? Então a palavra jubileu, que hoje para nós significa semanticamente alegria, na raiz etimológica dela é o nome do chifre, é o nome da corneta feita com chifre de carneiro, que era o chifre tocado para a proclamação do ano da graça, para a proclamação do ano sabático, para a proclamação do ano do descanso. Então hoje nós utilizamos o jubileu como sinônimo de alegria, não é assim que a gente fala? Só que a origem etimológica que nós temos é do soar da trombeta que anunciava o estabelecimento do ano que seria o ano da graça. Podemos passar, por favor? Ali. Então, qual que era a intenção do ano jubilar? Acabamos de ver, mas eu pergunto para que a gente possa recuperar na nossa mente. O que era? Reconciliação, vai falando as palavras para você aí. O perdão, né? A partilha, não ter ganância, fazer com que todo mundo tenha o que comer, com que todas as pessoas tenham subsistência, fazer com que não tenhamos escravos entre nós. Então esse era o pedido do ano jubilar, mas nós acabamos de ver que ele se perdeu, não foi? Mas por que a igreja decidiu então seguir se o ano jubilar não foi nunca nem seguido em Israel? Pode passar. Olha só, agora nós temos uma nova mensagem. Nós somos o povo da nova aliança. A gente não segue à risca o que está no Antigo Testamento. A gente segue os mandamentos de Jesus, porque o sangue de Jesus é o sangue da nova e eterna aliança. A aliança é feita em Jesus. Vamos ouvir aqui então o que a gente tem em 2 passagens muito conhecidas, que na liturgia são lidas na Quinta-feira Santa, na Missa dos Santos Óleos, primeira leitura e Evangelho. Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 2. É lindo, todo mundo conhece. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar uma boa notícia aos que sofrem, para curar os corações desgarrados, para proclamar a anistia aos cativos e aos prisioneiros a liberdade. Atenção! Para proclamar o ano de graça do Senhor, o dia de desforra do Senhor nosso Deus, para consolar os aflitos de Sião, para mudar sua cinza em coroa, seu luto em perfume de festa, seu abatimento em traje de gala. Todo mundo ouviu? Agora nós vamos para Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 19. Começa no 14. Impulsionado pelo Espírito, Jesus voltou a Galiléia e sua fama estendeu-se por toda a região. Ensinava em suas sinagogas e era respeitado por todos. Foi a Nazaré, onde se criara, e segundo o seu costume, entrou no sábado na sinagoga, pôs-se de pé para fazer a leitura.
entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o texto que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para que dê a boa notícia aos pobres, enviou-me para anunciar a liberdade aos cativos, a visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Fechou o livro, entregou ao servente e sentou-se. A sinagoga inteira estava com os olhos fixos nele. Então ele lhes disse: hoje, na vossa presença, se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês entenderam? Podemos ir embora já ou não? Entenderam agora? O que acontece? Quando Jesus, então, aqui em Lucas capítulo 4, ele está anunciando qual é a missão dele, ele retoma o texto do profeta Isaías e ele vai dizer que uma das missões de Jesus é proclamar o ano da graça do Senhor. É claro, quem não entende de Bíblia, igual o caminho que a gente fez agora, não entende nada, acha que o ano da graça, sei lá, é que Deus vai dar presentes para todo mundo. Mas nós acabamos de entender o que é o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor qual que é? É o ano sabático, é o ano jubilar. E nós acabamos de ouvir nas 3 referências bíblicas do Antigo Testamento, mais o livro do profeta Isaías, o que significa o ano da graça do Senhor. É libertar os oprimidos, perdoar as pessoas, resgatar o que está perdido, acolher o estrangeiro, dar luz aos cegos, dar comida a quem tem fome. E Jesus ele vai dizer o quê? Comigo aqui, essa passagem da Escritura acabou de ser cumprida. Ou seja, em Jesus deve ser sempre o ano da graça do Senhor. E o que sobra para nós? Nós que somos cristãos, ou seja, seguidores de Jesus, como que deveria ser a nossa vida? Como é que deveria ser a nossa vida entre nós cristãos? Sempre deveria ser o ano da graça do Senhor. Ou seja, entre nós não deveria ter escravos, entre nós não deveria ter rancores, entre nós não deveria ter pobres, entre nós não deveria ter ganância, não poderia um ter muito e outro não ter nada. Por isso que nós também celebramos o ano jubilar. Vocês já estão entendendo onde a gente vai chegar e o que o Papa vai dizer? Já deu para entender, vamos ir embora agora, aqui no encontro. A gente vai ser mais didático para gravar, mas todo mundo já entendeu. Então, quando a gente celebra um jubileu, ou seja, o ano da graça, que a igreja reinstitui a partir da leitura do Evangelho, a gente está querendo o quê? Que esse ano seja desse jeito para nós. E aí o Papa vai garantir mais uma vez, como em toda a bula do jubileu: faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. É isso que o Papa está dizendo. Ou você crê, ou você não crê. Não tem meio caminho aqui. Então, ou eu acredito na palavra de Deus, e eu digo, tomo posse da palavra de Deus aqui, porque eu acredito na palavra de Deus, e vou colocar em prática que Deus vai fazer a parte dele, vai ser um ano de graça, ou eu não acredito. Não tem meia boca. Igual lá nas bodas de Caná. Eu quero que a água seja transformada em vinho, mas eu vou encher as talhas meia boca? Não, o que eles fizeram? Encheram as talhas até a boca. Então, nós não podemos fazer meia boca. Nós temos que celebrar o ano jubilar em espírito e verdade, com força, com fé. Quando ouvir o ano jubilar, deixa comigo, eu vou rezar. Ano jubilar, não pode olhar aqui. Ano jubilar, vou peregrinar. Por quê? Porque eu quero desfrutar das graças que o ano jubilar vai fazer. Por graça de quem? Por graça do próprio Jesus, onde ele vai dizer que a missão dele é proclamar nas vidas de todos nós o ano da graça do Senhor. Deu para entender? Deu para entender? Podemos passar. Vamos lá. Então, hoje nós celebramos o jubileu a partir de Jesus. Isso é muito importante, tá? Porque senão a pessoa vai falar do jubileu e fica lendo os textos do Antigo Testamento só. Nós já entendemos. Vocês têm a sequência aí para seguir. A gente entende que foi lá, que foi instituído, mas nunca foi vivido bem. Por isso que Jesus ele vem e fala: eu não vim para abolir a lei. Eu vim para fazer o quê?
Para lhe dar pleno sentido, quer dizer, cadê o cumprimento de vocês ao pedido de Deus no ano jubilar? Vocês não fazem? Eu faço. Eu vim para estabelecer o ano da graça do Senhor. Jesus está dizendo. Então, eu vou fazer. Se vocês estão escolhendo o que vocês querem seguir de Deus, eu não. Eu venho para cumprir o ano da graça do Senhor. Essa é a minha missão. E a gente conhece toda a vida de Jesus, e é justamente isso que ele prega o tempo inteiro. O tempo inteiro, não é assim mesmo? Né? Quando ele vai falar sobre o céu, ele diz o quê? Que aquele que merece o céu, Deus vai olhar e vai dizer o quê? Vinde, benditos de meu Pai. Vinde tomar posse do reino que eu vos preparei desde antes da criação do mundo. Por quê? Porque eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era um estrangeiro e me acolheste. Eu era viúva e me acolheste. Eu era preso e me visitaste. Eu era enfermo e me destes guarida. Então, olha aí, como é que é a celebração do ano da graça? É justamente cumprir tudo isso que Jesus garante para nós podermos alcançar o céu. E aí eu repito o que o Papa diz na bula: faça a sua parte, fiel, que Deus vai fazer a dele, porque é promessa de Deus, consignada e ratificada em Jesus Cristo. Muito bem, mas a igreja estabeleceu o ano jubilar desde o começo? Não. Sabe por quê? Porque a vida dos cristãos era o ano da graça. Toda vez que eu falo, eu fico emocionado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A comunidade dos filhos de Deus era um só coração e uma só alma. Eles se reuniam periodicamente para a fração do pão e ouvir a palavra de Deus. Eles dividiam seus bens com alegria. Os que tinham mais posses vendiam suas propriedades e colocavam sob os pés dos apóstolos. E não havia necessitados entre eles. Esse é o relato da primeira comunidade dos cristãos, o mais lindo relato que a gente tem sobre o que é ser cristão. Então, por que não tem estabelecido? Nossa, eu nunca vi uma carta de Pedro onde Pedro fala assim: estabeleça o jubileu. Por que Pedro não precisava fazer isso? Porque o jeito de viver dos cristãos das primeiras comunidades já era a vivência do ano jubilar. Só que nós sabemos que ao longo da história acabou se desvirtuando. Quando que foi o grande desvirtuamento de tudo isso? Às vezes a gente tem uma compreensão equivocada, né? A gente fala assim: nossa, a grande maravilha para o cristianismo foi quando decretou que o Império Romano seria cristão. Infelizmente não. Esse, na verdade, foi infelizmente um caminho ruim, porque até o decreto de Tertuliano, que todo o império seria cristão, para você ser cristão, você tinha que estar sujeito a ser comido pelos leões. Você era perseguido. A sua casa era perseguida, a sua família. Você vivia escondido. Para ser cristão tinha que ser muito, muito fiel. Só que a partir do momento em que o imperador decretou que todo mundo era cristão agora, era cristão desde o mais fervoroso até o mais pilantra, agora era cristão também. Então o cristão ele acaba não se tornando mais digno do seu nome. E o grande desvirtuamento que as pessoas às vezes dizem que a igreja errou, não é que a igreja errou. A igreja mesmo nunca errou. Foram as pessoas que, usurpando o nome de cristãos ao longo da história, sem nunca ter sido cristãos de verdade, tomaram o poder, porque a igreja é quem estava dominando o poder naquilo lá. Pela busca do poder, essas pessoas dominaram e essas pessoas deturparam a igreja. Eles nunca foram cristãos. Você pega certos papas ao longo da história, ele nunca foi cristão. Se perguntasse quem era Jesus para ele, ele nem sabia o que era. Então foi um desvirtuamento que não veio da igreja genuína. Foi justamente o poder político corrompido que acabou fazendo isso acabar. E isso foi caminhando por muito tempo. Até que no ano de 1300, a Europa passou por uma miséria muito grande. As desigualdades, a pobreza, o descontrole era muito grande. E os cristãos da época, os católicos da época, solicitaram ao Papa Bonifácio VIII que restituísse a celebração do ano jubilar como uma tentativa de restaurar a dignidade dos cristãos no modo como Jesus queria. Então, na igreja de agora, vamos dizer, depois dos apóstolos, a primeira vez que o jubileu é instituído é no ano de 1300. Podemos passar, por favor. Quando
Papa Bonifácio VIII instituiu o jubileu, no ano de 1300, ele determinou que o jubileu depois poderia acontecer, mas ele seria sempre na passagem do século, ou seja, de 100 em 100 anos. Só que, de 100 em 100 anos, naquela época que as pessoas viviam numa média de 40 anos de idade, 45, ninguém ia viver um jubileu direito, né? Aí o que acontece? Em 1342, logo na sequência, depois do Papa Bonifácio, o Papa Clemente VI determinou que, seguindo a tradição bíblica, o jubileu seria de 50 em 50 anos. Mas mesmo assim, 50 em 50 ainda era muito tempo, tendo em vista a expectativa de vida do povo da época. Podemos passar. E aí foi então que o Papa Paulo II, tá? O Papa Paulo II, no século XV, ele determinou que a celebração do jubileu, para que os cristãos pudessem celebrá-la e aproveitá-la num tempo viável, deveria ser de 25 em 25 anos. Então, desde 1500, não vou lembrar direitinho a data, se é 1527 ou 1532, devia ter colocado a data. Desde o século XV, ou seja, há mais de 500 anos, nós estamos celebrando o jubileu da igreja de 25 em 25 anos. Tudo bem até aqui? Mas é legal saber, não é? Assim, quando eu tenho que estudar para dar palestra para vocês. Eu já tinha dado essa palestra, eu fui resgatar, eu tive o privilégio de dar a palestra em 2015, quando teve o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, e dei também a palestra em 99, quando a gente tinha o Jubileu do ano 2000. Lá eu falei pior, eu acho que hoje estou falando melhor, né? Faz 25 anos atrás, já ali, mas já lembrava disso, sempre é uma alegria quando você vê e fala, mas que perfeição, como o nosso Deus é perfeito, e como a nossa igreja, ela é realmente a garantidora dessa perfeição para todos nós, como ela traz pela tradição a riqueza que só nós que temos, gente, me desculpem, olha isso aí, olha a riqueza disso, o estabelecimento do ano jubilar, né? Aí, isso. E aí, qual foi o último grande jubileu? Foi o jubileu do ano 2000. Esse foi o maior. Nós tivemos 3 anos de preparação. O Papa João Paulo II, lá no ano de 1997, no final de 96, ele baixou uma encíclica que chamava Tertio Millennium Advenienti. E lá ele falou, é tão importante o jubileu do ano 2000 que nós vamos nos preparar por 3 anos. E quem já era da igreja aqui vai lembrar que tinha um projeto que chamava Projeto Rumo ao Novo Milênio. E a gente realmente se preparou, teve encontros de reflexão, nas casas, visitas, tudo para poder celebrar o jubileu do ano 2000, que foi o maior jubileu realmente que a gente teve na história. Olha que privilégio, a nossa geração. Ninguém mais vai ter esse privilégio. Só nós, aqui que passamos o jubileu do ano 2000. Já pensou? Pode ter até agora de 25, de 50, mas de milênio, ninguém vai ter. Fomos nós aqui. E a gente nem sabia, né? Já pensou? Por isso não tem problema. Por isso que a igreja oferece daqui 25 anos. Porque agora, se você pensa assim, nossa, eu nem lembro que teve esse negócio no ano 2000, nossa, que vergonha. Eu nem vou achar, eu nem lembro o que estava no ano 2000, quem que era o bispo aqui, o que aconteceu, eu nem lembro. Então, por isso que a igreja oferece mais uma vez. Por quê? Para que no hoje da sua vida, do modo que você está, hoje, você tenha condições de celebrar. Não tem problema se você não celebrou no ano 2000, né? Mas aí, olha que bonito. O próximo jubileu seria em 2025, agora. O Papa Francisco tinha acabado de entrar como Papa. E o Papa viu a quantidade de guerras que estavam acontecendo, a pobreza das pessoas, a desgraça que estava acontecendo com os refugiados, os migrantes que se afogavam na passagem do mar Mediterrâneo. Então, que a primeira missa do Papa fora do Vaticano foi em Lampedusa. Não sei se vocês lembram. Ele celebrou a missa num altar feito de barco. Ele virou um barco de ponta cabeça e celebrou a missa em cima do barco. Ele falou, eu não tenho vergonha de fazer isso, porque eu sou o sucessor de Pedro. Olha esse homem, né? Ali. Eu vou ter vergonha de celebrar no barco? Né? Porque era muita dor que o Papa sentia. E aí, por isso, em 2016, ele anunciou que teria um jubileu extraordinário. Foi a primeira vez que teve na história o jubileu extraordinário. Ele deu um nome, seria o Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Aí vocês já vão lembrar, né? 2016 está por aí, né? Vamos fazer uns 10 anos já também, mas aí vocês já vão lembrar.
Muitos de vocês participaram das formações, viram, lembram da missa de abertura, lembram da Porta Santa aqui na Catedral, que o Padre Virgílio fez, as procissões que a gente fazia, né? As peregrinações. Tinha gente que todo dia passava nessa Porta Santa aí na Catedral. A gente lembra, né? Daqui a pouquinho vinha lá Dona Antônia, não sei o que, vai passar pela Porta Santa. Passou, né? Ali, né? Todo dia o pessoal, né? Então, esse já está mais próximo. Olha que maravilha. E agora nós temos a chance, podemos passar, por favor, de celebrar o jubileu ordinário. Então esse nosso de 2025 é um jubileu ordinário. Maravilha! Como é que chama, olha que bonita, bonito demais, como é que chama a bula que estabeleceu o jubileu? Vocês sabem que os documentos do Papa sempre recebem o nome das primeiras palavras faladas no documento. Então não é que ele dá o nome ao documento, não. São as primeiras palavras que tem no documento, o nome do documento. E o documento chama-se Spes non confundit, que é a esperança não engana, ou em outras traduções, a esperança não decepciona. Não decepciona. Então é uma passagem retirada, não dá nem para esquecer, da carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. 5:5. Aí, 5:5. Então esse é o título. Qual é o tema? Peregrinos de esperança. Já vou explicar por que não é da esperança, é de esperança. E o lema é: a esperança não engana. Forma e datas. Então o Papa, na bula, ele determina que a abertura do jubileu acontecerá na noite do dia 24 de dezembro, na missa da noite do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro. Então é assim que vai acontecer. Então eu falhei, eu tinha pensado o dia inteiro e na hora eu esqueci. Eu ia colocar a foto para vocês da Porta Santa, para quem nunca viu, mas depois vocês veem também. Hoje é fácil de ver, não precisa fazer isso. Antigamente tinha que procurar na Barça para colocar no slide, né? Agora não, agora cada um digita na internet e ele já vai achar a Porta Santa. Então, na Basílica de São Pedro nós temos a porta principal enorme, né? Uma porta de 7 metros de altura, de bronze, maravilhosa. Tem outras 2 portas menores, de uso geral. A grande só abre para as grandes celebrações. E do lado direito de quem está entrando, a última porta é a Porta Santa, que só é aberta no ano jubilar. Então, ela atrás dela tem uma parede feita de concreto, aonde, quando o Papa anuncia o jubileu, ele anunciou o jubileu agora, o cardeal responsável pelo jubileu, ele vai com a equipe lá de pedreiros e eles desmancham a parede de concreto que tem atrás. Eles tiram de dentro uma cápsula, vamos dizer assim, um pergaminho, onde lá tem tudo o que aconteceu, que seriam as atas do outro jubileu. E aí a porta fica preparada para ser aberta na noite do Natal. Então o jubileu ele começa com a abertura da Porta Santa. A Porta Santa é muito bonita, procura os detalhes na internet. Ela vai tendo os entalhes, ela tem quadradinhos de bronze, onde são entalhados o que estava acontecendo naquele ano, quando foi proclamado o ano jubilar. Então você procura na Porta Santa, ela tem lá os seus 20 quadradinhos, cada quadradinho representa um ano jubilar anterior que teve. E conforme vai tendo, você vai tirando a placa antiga e vai colocando a placa nova. E nossa igreja é maravilhosa. Aí quem visita o Museu do Vaticano, você que foi, vai passar correndo, não viu? Tem uma parte, assim, no Museu do Vaticano, quem já foi, passa tanta coisa para ver que não dá tempo. Tem uma parte onde tem só as placas dos jubileus, desde lá do século XVI, todas as plaquinhas nas portas da Porta Santa lá no museu também. E aí o Papa abre a Porta Santa, no jubileu do ano 2000, eu tenho um vídeo, mas você acha na internet, eles soaram o yoga, né? Tinham 2 africanos assim, trajados com roupas típicas, coisa linda mesmo. A hora que o Papa vai lá, ele abre a Porta Santa, aí fica um silêncio naquela praça de São Pedro e toca na corneta lá várias vezes, é de arrepiar. E aí o Papa João Paulo II, todo caindo, coitado daquele jeito, ele vai lá, ele atravessa a Porta Santa, tem toca o hino do jubileu, coisa mais linda. Aí o Papa vai dizer as datas. No dia 29 de dezembro, que é a festa da Sagrada Família, aí vai ser aberta a Porta Santa da Basílica de São João do Ladrão, que é a Catedral do Papa. Né? Vocês sabem que a Catedral do Papa não é a Basílica de São Pedro, é a Basílica de São João do Ladrão.
no mesmo dia em que o Papa abre a porta santa da sua catedral, aí ele manda que todas as dioceses do mundo também abram o seu jubileu. Só que esse ano ele fez diferente, ele falou que não tem porta santa nas dioceses, tem peregrinações para as igrejas, mas porta santa, ele resgatou um antigo costume, só tem nas basílicas maiores de Roma. Então, porta santa não vai ter. Tem peregrinação à igreja, eu vou falar sobre isso com todas as indulgências, mas não é porta santa. Porta santa só a das basílicas papais. Depois ele vai abrir a Basílica de Santa Maria de São Paulo, e depois ele vai abrir no dia 6 de janeiro a Basílica de Santa Maria Maior, na Epifania, e aí ele completou a abertura de todas as portas das basílicas papais. Certo? E aí começa toda a desenvoltura do ano jubilar. Quando que encerra o ano jubilar? Ele vai fechar a porta santa da Basílica de São Pedro no dia 6 de janeiro de 2026, que é na solenidade da Epifania do Senhor. As datas, ok? Ninguém vai decorar e não precisa, está na bula, procure lá. Tá bom? Podemos passar. Esse é o logotipo, vou usar o nome correto. Não precisa me filmar, mas vou deixar lá. Esse é o logotipo do jubileu. Eu coloquei o original em latim. Todo mundo já viu, né? Mas não tinha visto com detalhes. Dá uma olhada. Aí. O pessoal da revista fez, mas fez de dourado, aí perdeu as questões. Não vou nem mostrar. Perdeu a questão dos continentes, que é colorido ali. Então, olha só. Nós temos a representação do mar. O mar, na Bíblia, sempre representa a humanidade, as coisas do mundo, as dificuldades que cada um tem no dia a dia. O mar é revolto, ele é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer. Só que nós estamos nos apegando a algo, que é o quê? A cruz de Cristo. E ao mesmo tempo, uma representação das catacumbas. A cruz terminava no formato de uma âncora, significando que a cruz é o que mantém o nosso barco estável quando o mar estiver muito revolto. E aí, o que o desenhista fez? Ele colocou a representação dos seres humanos com as cores dos continentes, um abraçado no outro, não sozinho, em solidariedade, mas todos estão com um ponto seguro, abraçando justamente a cruz de Cristo. Podemos passar lá, que eu escrevi isso daí depois para quem tem um slide. Estou colocando para vocês lá, mas é a mesma coisa. Não vou nem ler porque é o que eu acabei de falar. Tá certo? E aí no final, né, o lema do jubileu é Peregrinantes in Spem, peregrinos de esperança. Veja bem, uma questão de língua portuguesa. Se você colocar peregrinos da esperança, significa que você está a serviço da esperança. Olha, eu sou um peregrino da esperança. Mas não é essa a intenção. Ele quer que seja peregrino de esperança. Ou seja, você mesmo é esperança. Nossa, mas que blasfêmia! Sabe por que não é? Porque em Romanos 5, podemos passar? Eu acho que eu coloquei a citação. É isso que está falando. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Começa antes. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, a esperança já não é algo mais que está em lugar inacessível. Quem que é a própria esperança? O cristão, porque ele é a semelhança de Cristo. Então, o que o Papa, ao dar esse nome para o jubileu, está pedindo de você e de cada um de nós? Eu sou a esperança para o mundo. Eu sou a esperança para o mundo. E não a esperança está lá longe e eu tento resgatar. Não, o meu jeito de ser é esperança para o mundo. Agora, é claro, não seja maluco. Num primeiro momento, você é esperança para a sua família. Num primeiro momento, você é esperança para o seu grupo de oração. No primeiro momento, você é esperança para os seus catequizandos. Você é esperança para as pessoas que trabalham com você. E depois, nós todos abraçados à cruz de Cristo, aí sim somos esperança para o mundo. Mas a gente começa nas pequenas coisas, é isso que o Papa está dizendo. Então ele diz, não vai achar que é maluco agora, que vai vestir a camisa do jubileu e vai ficar no semáforo achando que vai converter todo mundo. Não é aí por aí a conversão.
A conversão, o Papa vai dizer, acontece aonde? No dia a dia. Nas bodas de Caná, o milagre da transformação do vinho acontece aonde? Jesus falou abracadabra e o vinho se transformou em vinho? Não. Eles fizeram a parte deles. Olha lá a lição. Encheram as talhas até a boca. E Jesus mandou levar. Quando chegou para servir, já era vinho. Ou seja, o milagre acontece no caminho. Aonde que acontece o milagre do amor nas nossas vidas? No dia a dia. Você vai ficar esperando o grande dia do amor? Você está louco? O amor acontece no dia a dia, nos pequenos gestos, nas coisas que a gente faz com o outro, no contato que nós temos com as pessoas. Você vai ficar esperando um dia, quando acontecer isso eu vou ser feliz. Está louco, né? Não tem, porque não tem abracadabra, o dia em que vai ter a felicidade. A felicidade acontece na manifestação diária. Então, por que eu sou peregrino de esperança? Porque ela foi derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deu para entender? Por que é de esperança e não dá esperança? Porque você, nós somos esperança. Ao olhar para você, eu vejo esperança. Olha para quem está do lado, vamos ver se você vê esperança. Ao olhar para você, diga essa frase: ao olhar para você, eu vejo esperança. 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 Quando eu era novinho, né? Já mexia com música, mas não entendia a letra das músicas, só achava a música bonita. E tinha uma música que a gente cantava na Páscoa que chama Eu Creio no Mundo Novo. Eu não entendia, hoje eu entendo. E vocês vão entender. A música diz assim: eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em cada pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu vou entender, né? Ou seja, em cada gesto pequeno de um coração convertido, eu vejo ressurreição. Eu não vejo ressurreição quando eu vou ter que ir lá visitar a Terra Santa ou Santo Sepulcro. Também, mas aonde você vê ressurreição? Em cada pequeno gesto. Por isso somos peregrinos de esperança. Podemos passar. Volta um pouquinho, não sei se eu ligo de cima. Pode voltar, por favor. Isso já deu para entender, né? Podemos passar, vamos lá. Passamos. Agora, olha que frase importante. A Bíblia é uma riqueza maravilhosa, né? Gente, a Bíblia ela não é um livro histórico, é um livro teológico, que tem também diferenças históricas. Isso é importante. Então, tudo que está escrito lá tem que ser entendido teologicamente. Senão a gente não consegue compreender o que está falando. E aí, Zaqueu subiu na figueira. É claro que tem um sentido teológico. Pode ser histórico mesmo que Zaqueu subiu na figueira, sim, mas vai lá procurar o que significa figueira na Bíblia. Vê quantas vezes a figueira aparece na Bíblia. É a quarta árvore mais citada na Bíblia. O que significa a figueira? A figueira era a representação do templo, dos costumes daquela época. Zaqueu queria ver Jesus, mas ele faz errado. O que ele faz? Ele sobe na figueira. Quando Jesus vê Zaqueu, desce depressa. O que você está fazendo aí? Está maluco? Não é isso, não. É isso que você está procurando? Desce logo. Hoje eu vou entrar na sua casa. Ou seja, tem essa significação. Então, por que a Bíblia diz? Porque a esperança não decepciona. Por que a esperança não engana? Aí depende. Geralmente a gente pensa na nossa esperança. Não é isso que está falando. Eu tenho muita esperança de que eu vou ganhar na loteria. Jesus disse que a esperança não decepciona. Toda vez eu falo isso, né? É que é muito difícil, né? Acontecer ali. Eu tenho muita esperança de que eu vou para tal lugar. Eu li na palavra, eu tomo posse que a esperança não decepciona. Pode ser. Jesus era misericordioso, não realizava milagres. Às vezes vai realizar na nossa vida mesmo. Se for para a sua salvação, que Ele te atenda. Glória a Deus. Só que não é essa a esperança que Ele está dizendo. É a esperança que brota dos corações que foram banhados pelo Espírito Santo e conseguiram reconhecer que a partir do momento em que Jesus se entregou, morreu por nós e ressuscitou, nada mais vai nos separar do amor de Cristo. E quando a gente vê o texto de Romanos 8, que é aquela música, quem nos separará do amor de Cristo?
sempre canta, né? Ali, a gente vai ver que São Paulo ele é muito pé no chão. Ele fala, ó, nem angústia, nem inveja, nem morte, nem perseguição, nada vai nos separar do amor de Cristo. Então, essa é a nossa esperança, de que nós temos a possibilidade de ter um mundo melhor, porque o amor de Cristo foi derramado por nós e entregue por nós. Então, eu tenho a força de poder levar em frente essa missão, porque ela não é por mim, é por Jesus. Foi Jesus quem morreu por mim, não fui eu que morri. Então, pela força de Cristo que morreu por nós, nessa esperança, eu posso fazer do mundo um mundo novo. Basta eu seguir aquilo que Jesus manda eu fazer. E aí eu posso ir em frente. Puxa, mas eu vou perdoar essa pessoa? Então, lembre-se, a esperança não decepciona. Ai, mas eu vou partilhar os bens ali. A esperança não decepciona. Ai, mas eu vou deixar de ir lá no almoço para ir na missa. A esperança não decepciona. Mas tem que ser no coração de quem? De quem realmente se deixa ser banhado pelo Espírito Santo, para que entenda em profundidade aquilo que Deus está querendo te dizer. Podemos passar aqui. Por isso, olha o que Paulo está dizendo. Não pense que vai ser fácil. Gloriamo-nos também nas tribulações, sabendo que a tribulação, olha que bonita essa sequência, viu pessoal? É bonito filosófico, além de teológico, porque sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência, a firmeza, e a firmeza, a esperança. O que ele está querendo dizer? Quando nós estamos implementando esse caminho, geralmente, para quem é de Deus, a gente entende que Deus se move na nossa vida para a gente ser melhor. E às vezes as coisas não acontecem porque a gente ainda não é melhor. Por isso que Paulo vai dizer, você está passando por tribulações, tem que ter paciência, mas não é uma paciência da imobilidade, que eu não estou fazendo nada, eu estou parado esperando as coisas. Não, eu estou me construindo, eu estou melhorando, eu estou dando um passo a mais, eu estou me compreendendo, eu estou compreendendo a minha família, eu estou compreendendo o meu próximo, eu compreendo as minhas dificuldades, eu compreendo os meus limites. Então, a tribulação, só pela tribulação seria uma desgraça, mas Paulo te dá o caminho. A tribulação tem que conduzir à paciência, a paciência tem que conduzir à firmeza, e a firmeza te conduz à esperança. Então não é uma paciência onde eu fico parado, é que enquanto eu estou sofrendo a tribulação, eu entendo que Deus me ama e Ele sempre quer o melhor para mim. Por isso na tribulação eu cresço para eu ser digno da esperança que Jesus depositou no meu coração. Deu para a gente entender? Aí, é difícil repetir, né? Depois, a gente entende, depois a gente estuda de novo para poder repetir. Vai lá, passou lá. Né? Então, para isso, agora vem o bonito, começa a ficar mais bonito ainda. O número 5 da bula. Por isso que a gente tem que entender o que é ser peregrino. Então, a peregrinação não é o nome desse ano jubilar. A peregrinação é inerente, faz parte da natureza de um ano jubilar. O ano jubilar é para peregrinar. Então o que o Papa nos lembra na bula? Ele fala, procure os grandes místicos da história e veja qual era a conduta deles para a peregrinação. Quando a gente vai fazer uma peregrinação, e a peregrinação primordial é a pé, como é que faz para peregrinar? Primeiro você tem que se preparar, não é? Quem já fez aí uma trilha, uma escalada, uma montanha, sabe que se você não der uns corridos em volta do parque por um tempo, você morre lá na hora, lá já não consegue subir. Falta ar, não aguenta o peso. Então, se você vai iniciar uma peregrinação, você tem que saber que você tem que estar preparado. Então não adianta você falar, eu vou celebrar o ano jubilar, e você, nós estamos falando de espiritual, é claro, você não se preparar espiritualmente. Eu vou continuar sendo quem eu sou, do mesmo jeito que eu penso, os meus defeitos que eu tenho, eu não gosto de confissão, missa eu vou de vez em quando, terço é coisa de maluco, de ficar repetindo a mesma coisa sem sentido. Quer dizer, se você tem os mesmos pensamentos, você não é peregrino, porque o peregrino tem que se preparar. Outra coisa, o peregrino vai empreender um caminho a pé longo,
Se ele levar muita coisa nas costas, ele não dá conta. Ele tem que levar só o essencial. Só o essencial. O Padre Virgílio explicava muito bem sobre a porta estreita, né? Lembra? Ele falava assim: a porta estreita não é que ela é apertada para você não passar, ela é do seu tamanho. Mas por que você não passa? Porque está com muita coisa pendurada. Ele falava bem claro: a porta estreita é do seu tamanho, ela foi feita para você, no seu molde. Só que você não passa porque você está com tanta tralha pendurada, tanta coisa inútil, que aí você não entra. Você só vai entrar se deixar essas coisas para trás. Então, peregrino, você vai ter que deixar coisas para trás nesse ano jubilar. E aí o que acontece? Na minha preparação, eu dei pausa de propósito, né? Eu esqueci as coisas. Na preparação do ano jubilar, você vai ter que identificar: ô meu irmão, minha irmã, você acha que Deus está falando isso à toa para você agora à noite aqui? Você veio agora nessa chuva? Você vai ter que agora, nesse começo, pela graça de Deus, identificar quais são esses penduricários que você não pode levar. Você é louco de levar isso aí? Você não vai dar conta, você vai pegar no meio do caminho, você não vai passar na porta santa. Você não vai aguentar, o joelho vai falhar, você vai cansar, você vai se esbaforir do outro lado. Então, temos que fazer o caminho do peregrino. Então, me preparar, saber que o caminho é longo, não acho que vai ser fácil. É demorado, às vezes, para acontecer. A gente tem pressa, mas o Papa Paulo falou que na tribulação tem que ter paciência. Se não deixou, porque não está preparado. Então, me preparo, empreendo o caminho e deixo para trás tudo aquilo que é inútil. E aí depois eu vou colocar mais para frente, mas eu posso me antecipar. Por isso que o Papa diz assim na bula: o pecado não combina com o jubileu. Por quê? Porque o pecado nos faz cegos para as coisas do jubileu. Por exemplo, eu quero celebrar bem o ano jubilar, mas o mundo me engana com os penduricários. Ele fica falando que tal coisa é importante, que tal jeito é importante, que tal pessoa é importante, que tal caminho é importante, que tal lugar é importante. E eu me encanto com as coisas do mundo, sem olhar para o que é essencial. E aí você quer fazer a peregrinação do ano jubilar? Não. Então, se eu deixo o pecado, vai dizer o Papa, depois o número está na frente, invadir o coração e deixar-me dominar pelos prazeres do mundo, eu não vou conseguir chegar às graças do ano jubilar, porque o pecado nos cega. E é verdade, não é? Claro que é. Nos ilude. É difícil a gente enxergar o essencial. Ele nos ilude. Então, a peregrinação faz parte do ano jubilar. Então, é uma peregrinação espiritual. Então, isso está escrito na bula. Todos nós que estamos aqui, já coloquem na sua meta. Você tem, então, a partir do momento em que abriu aqui em Maringá, dia 29 de dezembro, até o dia 29 de dezembro do outro ano, que é quando se encerra nas dioceses, você vai ter que colocar uma peregrinação. Tem um autor, eu não lembro o nome, o Padre Júlio falou esses dias, que é um dos grandes místicos da peregrinação. Ele fala que quem faz uma peregrinação bem feita, nunca mais é a mesma pessoa. Vou repetir: quem faz uma peregrinação bem feita, nunca mais é a mesma pessoa. Porque ela muda mesmo a gente, pela graça edificante de Deus, por esse caminho que tem que ser criado. Então, eu vou falar depois para frente, aonde que vai ter peregrinação em Maringá, ou a primordial, é claro, é Roma e Terra Santa. A Terra Santa está em guerra, não tem como. Então, a bula coloca: quem tiver condições, às vezes a pessoa guardou economias a vida inteira para isso. O primeiro destino é peregrinar para Roma. Isso sempre esteve na história do ano jubilar, por isso que está esperando 60 milhões de peregrinos, porque a ordem primeira é ir a Roma. Ir a Roma. Mas não é para ir para passear, para ir lá comer um macarrão carbonara lá na beira tomar um sorvete na Fontana de Trevi. Tomara também, maravilha. Mas não é. É para fazer uma peregrinação espiritual. Visitar os lugares sagrados, os túmulos dos apóstolos, aprender com cada história, cada igreja que passa, você saber o que está acontecendo lá em Roma. Então, o destino primeiro, para quem pode, é o destino para Roma. Mas o Papa deixa claro, sabe disso. Como a maioria não tem condições de fazer isso, né? Então, cada igreja particular, cada diocese, também estabelece os seus lugares de peregrinação.
E nós somos privilegiados. A igreja catedral é um lugar primordial de peregrinação. Jesus estava passeando. Tinha uma multidão de gente ao redor dele. De repente Jesus diz assim: alguém me tocou. Os apóstolos dizem assim: você está maluco? Claro que tocou, tudo te tocando, tudo empurra, terrível. Aqui, alguém me tocou diferente, porque eu senti uma força saindo de mim. Por que estou contando essa história para vocês? Você vai na catedral todo dia? Só que para ser peregrinação, tem que ser diferente. Entendeu? Então, o dia que eu, que vou na catedral todo dia, você que vai na catedral todo dia, quem trabalha aí na secretaria vai todo dia, mas o dia da sua peregrinação vai ser diferente. Você vai se preparar na sua casa, você vai buscar, talvez quem mora, que consiga ir a pé, vai rezar, vai se preparar antes, vai ver se tem confissão. Quando chegar no ano jubilar, tem que ter muita disponibilidade de confissão. Vai buscar a confissão, já vai emendar o horário da missa, vai participar da missa, vai rezar o terço depois, vai contemplar a imagem de Nossa Senhora da Glória, vai fazer uma obra de misericórdia e vai voltar para casa peregrinado. Entendeu a diferença? Então, vem para a catedral, a gente vem todo dia, vai cantar, vem ler, vem rezar, vem passear, passa aí para deixar o filho na escola, passa na frente, faz Santa Cruz, mas nesse dia é diferente a peregrinação. Então, primeiro, primordialmente para Roma e depois para as igrejas jubilares. Passamos, por favor. Olha que bonito que o Papa fala. Peregrinar é atravessar fronteiras, porque quando Deus cria o mundo, não tem fronteiras. E hoje nós vamos criando muitas fronteiras para tudo. As fronteiras dos países, as fronteiras dos municípios, as fronteiras dos bairros. Então quem é pobre não pode vir para o centro. Você vai no shopping, você vê os pobres no shopping, o que esses pobres estão fazendo aqui no shopping? Ai, meu Deus, só essa que faltava. Por quê? Porque atravessou a fronteira, então ela não tem fronteira para Deus. Então a peregrinação é a representação de que não tem fronteira, porque para Deus não tem fronteiras. Então eu vou quebrar a fronteira do meu orgulho, da minha família. A hora que a pessoa vê e fala assim: onde é que você vai? Eu estou indo a pé para a catedral. Puxa, esse já era, esse ficou mal agora ficou doido de vez, né? Não, mas por quê? Porque não entende o que está acontecendo, você está rompendo uma fronteira, tá? Preparar a peregrinação. Como é que se prepara para a peregrinação? Com as exigências do jubileu, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. O reavivamento da esperança, da reconciliação e da misericórdia, que são as três principais palavras de qualquer jubileu: esperança, reconciliação e misericórdia. Por isso, podemos passar? Não, pode passar. Então vamos lá, rapidinho. Esse é fácil que está na bula. Quais são os sinais de esperança? Passamos. O Papa coloca bem claro, quer dizer, o que você pode fazer de gesto concreto nesse ano jubilar? Individual e coletivo, político, país. Primeiro, número 8, o fim das guerras. Essa é a primeira coisa. Só que o Papa diz: lembre, pequeno e grande. Ele está falando das guerras que estão acontecendo nos países? Sim, mas também tem guerra na nossa família. Tem disputa na nossa família por bens, por herança, por poder, por amor do pai, por amor da mãe, pelo carro, não é verdade? Então, é para cessar as guerras. É o canto das ofertas da Quinta-feira Santa. Cessem lutas, cessem guerras, né? Ou Micaretas, que a gente canta. Então, o primeiro sinal de esperança é: o Papa disse, se nós conseguirmos, por causa do ano jubilar, encerrar uma guerra, a gente já lucrou a alegria do ano jubilar. E quando a gente fica às vezes olhando lá a guerra da Ucrânia, se não me engano, nós temos acho que 62 guerras travadas no mundo nesse momento. Guerras entre países, fora guerrilhas. É que umas têm mais destaque que a outra, né? Segundo ponto, o desejo de transmitir a vida. O Papa diz que o ano jubilar é o momento da gente recordar que nada substitui, para quem tiver a graça e a misericórdia de Deus, nascer um filho. Então ele diz que, a não ser que você vai ser um leigo, uma leiga, um consagrado, um religioso, não há na cabeça do cristão a escolha de não querer ter filhos. O Papa fala. Porque a transmissão da vida é a garantia de que o louvor a Deus não vai acabar. Porque você vai assumir o compromisso de que a sua geração, sangue do seu sangue, carne da sua carne, será educado na fé, é o que a gente diz no dia do batismo, e aí nós temos a garantia de que o louvor a Deus não vai acabar.
A não ser que você não consiga mesmo, engravidar é diferente, vocês entenderam, você ficar explicando, todo mundo entendeu aqui. Mas o que o Papa está dizendo é o desejo de transmitir a vida. Isso tem que ser. Aí ele não fala isso, mas os comentaristas da bula dizem que a pessoa não é que não teve desejo, ela escolhe ter um animal do que ter um filho. O Papa fala que não deve ser assim no coração do cristão, né? O desejo de transmitir a vida é importante. O perdão e reabilitação dos presos. O Papa diz que os presos, todo mundo sabe, é a condição mais desumana que a gente tem em todos os lugares, né? Eu sou da área do direito, olha o absurdo. O Supremo Tribunal Federal, há 7 anos atrás, na gestão da ministra Carmen Lúcia, ele decretou que os presídios brasileiros são um estado de coisa inconstitucional. E daí? Mudou alguma coisa? Nada. Já pensou que situação? Né? Então, ele se torna realmente um lugar proibido, um vale dos leprosos. Assim, ninguém quer ir para lá, ninguém quer ir lá ensinar, ninguém quer imaginar fazer parte da pastoral dos presos. E o Papa falou que isso tem que ser mudado. Então, se eu não quero ir lá, eu não posso ser uma pessoa que vai falar contra, né? Porque eu posso incentivar de outras formas, mesmo que eu não vá lá na prisão. Mas visitar os presos e trabalhar com a sua reabilitação, ou seja, restaurar a dignidade, é um dos motivos do ano jubilar. É o Papa que diz isso mesmo? A gente acabou de ler Levítico, Isaías, e Deuteronômio, e Êxodo, e Lucas. É difícil de ouvir, né? Foi Jesus que disse, a gente acabou de ouvir, né? Então o Papa só está retratando o que está lá. O cuidado com os doentes. Então, se você quer fazer uma obra de misericórdia no ano jubilar, cuide de um doente, não cuidar, largar a vida para cuidar. Ministro da Eucaristia. Eu sou ministro, mas esse negócio de estar doente não é comigo. Seja com você. Uma pessoa que está com um doente na família, cuidar com mais amor, dar mais atenção, fazer uma visita ali. É igual criança. Quando é bebê, a gente não faz um carinho. Fala, você é louco, você fazer um carinho na criança, ele não entende nada. Você tem coragem de dizer isso? Por que quando o velho fica gagá, você fala que não precisa fazer carinho, ele não entende nada? Não é? Então, não é por aí. Então, o Papa ele fala muito sobre o cuidado com os doentes e lá embaixo também o cuidado com os idosos, no número 14. Isso é obra de misericórdia por ano jubilar, ou seja, no gesto concreto da sua peregrinação, isso é para não entrar em indulgência, depois eu vou falar lá na frente. Preocupação com os jovens e com os seus sonhos. Que bonito, né? O Papa falar isso aí. Ele fala que os jovens estão muito perdidos, estão iludidos com as redes sociais, né? Estão fechados nos seus quartos, estão preocupados com o desemprego, né? Não tem mais sonhos, não tem sonhos mais de família. Muitos vieram de famílias desestruturadas, já não sonham mais, a meta já não é mais ter uma família. Isso tem que ser restaurado, isso é um sonho que tem que ser colocado no coração dos jovens, o Papa vai dizer. O cuidado com os migrantes. O migrante também é um excluído da sociedade, ninguém quer, né? Ele perdeu a pátria, a casa, a família, os costumes, está ali perdido naquele lugar. E às vezes a gente atende, nossa, não vou naquele restaurante não, tem muito haitiano no restaurante. Já ouvi gente falando isso, gente. Mas não foi Jesus que falou que a gente tem que acolher o migrante? Está toda hora falando isso na Bíblia, toda hora. Quer dizer, é um problema que não é de hoje, faz 2000 anos que o problema acontece ainda. E a eliminação da pobreza pode passar, que é o próximo. Lá pode passar mais um ali. Esse é o gesto concreto de todo o jubileu. No ano 2000, o Papa João Paulo II escreveu uma carta para a ONU pedindo o perdão das dívidas dos países mais pobres. Ele falou, o jubileu só vai acontecer. Ele falou, não tem sentido. Os países que estão ricos, eles não precisam do dinheiro dos países pobres, eles já são ricos. Eles podiam perdoar as dívidas dos países pobres para dar uma chance para o povo poder viver melhor. Então, o perdão das dívidas é um dos pedidos do ano jubilar. Mas isso o Papa vai dizer, isso também pode ser pensado por você, na sua família, pessoas que estão devendo para você. Claro, se você está precisando do dinheiro, não tem jeito, você precisa do dinheiro de volta, né? Vai passar fome. Mas às vezes você não está precisando, é uma pessoa que pode ser ajudada, é gesto concreto do jubileu. E apenas do jubileu, olha quanta graça, não tem onde enfiar graça em vocês, meu Deus, aqui. Neste ano de 2025, celebramos 1700 anos do Concílio de Nicéia.
que foi celebrado em 325. E aí o Papa vai dizer que um dos apelos do jubileu é reestudar e reviver aquilo que o Concílio de Nicéia defendeu. Primeiro ponto, o estudo da fé católica. Então o credo que nós rezamos, o completo, lá que a gente diz o mais difícil, não é o completo, os dois são completos, mas o mais difícil é o símbolo niceno constantinopolitano, não é? Aqui na paróquia, na catedral, do dia de Natal até o outro ano, o credo que vai ser rezado em todas as missas vai ser esse, para a gente aprender. Então a catedral vai fazer o postal, com a logomarca do logotipo do jubileu, e todo mundo vai receber para levar para casa o credo niceno constantinopolitano. Não precisava disso, né? Está no celular se quiser, mas vai fazer um gesto concreto. Nós vamos receber na semana do Natal, nós vamos receber. E aí ao longo do ano inteiro, o credo que vai ser rezado nas missas dominicais e solenidades sempre será o niceno constantinopolitano. Mas aí o Papa pede, busquem estudar os artigos de fé do creio. A gente não sabe os artigos de fé. Pede para fazer isso. Principais pontos do Concílio de Nicéia: a unidade entre os cristãos, a divindade de Jesus, porque é o Concílio de Nicéia que coloca as palavras Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, porque aqueles que eram os hereges queriam tirar a divindade de Jesus. E aí o Concílio fala, não, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai, vai dizer o Concílio. E o Papa nos conclama, para nós já é fácil, mas nós vamos fazer melhor ainda, para celebrar a maior Páscoa da história, porque é no Concílio de Nicéia que se estabelece a marcação da data da Páscoa. Então a Páscoa que nós celebramos hoje está completando 1700 anos de marcação, que é o domingo depois da primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte. Então, para a gente celebrar bem a Páscoa. Quanta coisa, né? A gente nem imagina, né? A gente imagina um negócio desse? Só a igreja para marcar essas coisas, guardar as datas, nem sabe que esse negócio está acontecendo. Uma riqueza de assustar, né? Para o bem. Passamos, que mais? Ancorados pela esperança. Podemos falar? Vamos deixar isso daí. O jubileu tem que fazer a gente resgatar o nosso pacto pela nossa vida, de ser renascidos em Cristo. Está uma desgraça as coisas, mas não precisa estar, porque pelo batismo nós somos restaurados em Cristo. E aí o Papa ele relembra aqui, ele foi na Basílica de São João do Latrão e ele olhou e lembrou que a pia batismal da Basílica de São João do Latrão era no formato octogonal. E muitas pias batismais das basílicas antigas eram no formato octogonal. Mas o que tem a ver o número 8 com a história? É que o 8 representa o 8º dia. O que significa o 8º dia? É o dia em que a humanidade desfrutou da obra da criação. Olha que maravilha! Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. O que aconteceu no 8º? A gente abriu as portas do parque de diversões maravilhoso que Deus nos deu, do paraíso. Então o 8º dia é o dia de desfrutar da maravilha da criação. Esse é o 8º dia. E Deus vai dizer o quê? Estamos vivendo como escravos, sendo que poderíamos viver como livres. Não estamos desfrutando da maravilha da criação, porque estamos destruindo a criação. Então ele fala, recorde-se, você foi batizado naquela pia batismal, lá no formato de 8 lados, para relembrar que você é um agente do 8º dia. Você é um agente de viver a maravilha da ressurreição de Cristo. Quem contemplou a ressurreição de Cristo nunca mais foi o mesmo. Então ele nos convida a gente reviver essa maravilha. As pias batismais eram profundas, né? Então, a hora que você ia batizar, você falava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhava a pessoa 3 vezes. Só que o padre, ele enfiava a cabeça da pessoa e segurava até a pessoa quase afogar. Quando ela ia afogar, ela levantava e fazia assim. É isso que você tem que sentir. Esse é o sopro de Deus entrando na sua vida, como se você tivesse afogado, quase morrendo, e de repente um sopro, um ar entra no seu coração. Entendeu? Entendi. E do Filho, empurra de novo a pessoa lá, não sei o que. O Espírito Santo tem que inflar o seu coração. Deus fez o ser humano do barro, do átomos, Adão, e ele soprou o ruá,
e a partir desse momento, ele se encheu da graça, entendeu? E do Espírito Santo. Quando enfiar a pessoa de novo lá dentro, lá na pia, lá, verdade, não estou brincando não. E aí a pessoa, de novo, para lembrar o quê? De que o Espírito Santo é esse sopro de Deus que dá vida para nós. E estando cheio do Espírito Santo, você está pronto para celebrar o 8º dia. Por isso que tem a 8ª da Páscoa, a 8ª do Natal. Né? É só para quem entendeu o Natal, só para quem entendeu a ressurreição, que vai celebrar 8 dias de festa. Né? Que a gente não acha a significação do 8 aí na Bíblia. Olha lá, em frente, estamos acabando. Pecado já falamos. A busca da... Pode voltar um pouquinho, por favor, desculpa. Então, um dos pontos principais do jubileu é a busca da reconciliação. Reconciliação é a palavra principal do jubileu. Não preciso dizer, ouvimos nos 5 textos bíblicos que eu trouxe para vocês, que é a busca do perdão. Tá? Então, gente, não pode terminar o ano jubilar com mágoas. Tem que perdoar. Lembrando que perdoar não é trazer a pessoa para morar na casa com você, mas é desejar todo bem, rezar por ela, querer que ela se converta, desejar alegria para essa pessoa. Então, o pecado, ele ofusca as realidades do jubileu. E o Papa, olha que frase bonita do Papa Francisco. Lembre-se, perdoar não muda o passado, mas muda o futuro. Bonito, né? Para a gente lembrar essa frase, né? Perdoar não muda o passado continua sendo do jeito que foi, mas muda o futuro, as possibilidades que você tem para o futuro. Né? Em frente. Olha. A indulgência do ano jubilar. Então, a diocese vai publicar depois, num caderninho mais simples, mas a penitenciaria, não é penitenciária não, viu? A penitenciaria apostólica baixou as regras para a concessão das indulgências para o ano jubilar. Estão nos documentos já da igreja, ali. Em resumo, onde que vai lucrar a indulgência? Primeiro, os requisitos de indulgência são sempre os mesmos. Precisa explicar? Indulgência, explique, aproveite, não? Vamos lembrar? Vamos lá. O pecado, ele mancha o nosso ser. O pecado, ele tem uma mancha na nossa alma e ele deixa uma mancha no mundo físico onde ele foi cometido. Se você matou, a pessoa morreu. Né? Então, o que acontece? Estou enrolando aqui, desculpe. Quando a gente busca a confissão, o nosso pecado é perdoado. Mas a consequência do pecado, ela não é apagada. Porque o pecado tem uma consequência no mundo físico. Se você mentiu, a sua mentira está correndo aí. Você se arrependeu, tentou desfazer a mentira, buscou a confissão e foi perdoado. Mas e a mentira que você contou? Continua aí. Só que Jesus, ele fala que nenhum pecado dura para sempre. Porque a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. Então, por graça de Deus, mesmo que a gente não restaure no mundo físico algo que o pecado trouxe, a gente consegue apagar as consequências do pecado. Promessa de Jesus. E isso é feito por meio do quê? A igreja chamou de indulgências, mas a gente poderia dizer o quê? Por obras de misericórdia, do mesmo jeito que Jesus fez. Então, como é que eu reparo o meu pecado? Pela confissão e depois praticando obras de misericórdia que são dadas pelo próprio Jesus. Visitar os doentes, ensinar as pessoas, visitar os presos, dar comida a quem tem fome, comida a quem tem sede, vestir o nu, né? Que são as exigências básicas. E a partir disso, por essa manifestação minha, eu apago a minha pena temporal. O exemplo é sempre muito simples, aquele lá. O pecado, nossa vida é a parede branca. O pecado é o preguinho que foi lá e pregou na parede. O dia que você se confessa, o prego é retirado, mas o buraco continua lá. Como é que eu tampo? Como é que eu faço a parede ficar lisa de novo? Pela prática das indulgências. Então, o ano jubilar é um ano especial para a concessão das indulgências. Quando é que nós vamos ter indulgências? Tem que, então, confessar, se arrepender daquele pecado, não ter apego àquele pecado. Porque às vezes a pessoa cometeu o pecado e ela se arrepende porque fez mal para o outro, mas ela lembra com prazer daquilo que aconteceu. Não lucra a indulgência. A indulgência tem que ser um dizer não àquilo lá. Como você ciente de que por mais prazer que te trouxe, é mal, não é bom. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil de fazer. Então, a partir desse momento confessou, eu vou ter que fazer uma peregrinação aos lugares sagrados,
ou visitar o lugar santo, ou realizar as obras de misericórdia, participar da Santa Missa, comungar e rezar nas intenções do Santo Padre. Certo? Então qual que é a diferença para o ano jubilar? Que peregrinando para os lugares sagrados e as igrejas jubilares, eu lucro a indulgência. Certo? Então a peregrinação principal é para Roma, mas o Dom Severino já baixou o decreto e já indicou quais são as igrejas jubilares em Maringá. Depois vai chegar até vocês. Cada região pastoral tem uma. A catedral é a principal, mas que nem a nossa região, que é a região pastoral catedral, a igreja jubilar é o santuário de Santa Rita de Cássia. Ao longo de todo o ano jubilar vai estar marcado por uma cruz especial que vai ser entregue pelo bispo no dia 29 para cada igreja jubilar. E aí, para vocês entenderem, para que estranho, você vê a propaganda aqui dessa peregrinação. Aqui, todo mundo já está sabendo, a gente já avisou, né? Mas a Marisa veio lá de Londrina para acompanhar. Por quê? É lógico que vocês entendem, você ficar explicando, é claro que a palestra não tem nada a ver com isso daí. Só que nós tivemos uma graça, eu e o Padre Júlio. Nós montamos um grupo para fazer uma peregrinação para a Terra Santa. Montamos esse grupo há 3 anos atrás. E esse grupo fechou, estava fechadinho. Só que quando a gente foi arrumar as coisas para ir, começou a guerra. E aí essa peregrinação foi encerrada. Era para a gente ter ido em setembro agora, já teríamos voltado de lá. Tem grande número de pessoas aqui que estavam no nosso grupo. Ficou suspenso, né? Muita gente já tinha feito pagamento e tudo mais. Aí o Padre Júlio fez a proposta: é ano jubilar, vamos então, para quem quiser, mudar o itinerário. Ao invés de irmos para a Terra Santa, vamos a Roma, é ano jubilar, é uma graça, quem vai ter essa oportunidade de ir para o ano jubilar para Roma? E aí então mudamos para santuários da Itália e da França, passando como destino principal Roma e as basílicas papais, os lugares santos no ano jubilar. E como não foi a nossa surpresa, que na bula o Papa disse que cada diocese tem que ter uma peregrinação oficial para Roma, e ficou a nossa. Aí, a gente nunca esperava por isso, não era uma intenção nossa, a intenção era outra. Então, ainda temos algumas vagas remanescentes para quem tiver condições, é claro, aí, né, de se organizar para essa peregrinação que vai acontecer no mês de maio, né, para os santuários da Itália, Roma e mais outros santuários da Itália, e depois França e outros santuários da França também. Né, Marisa? Então, no final, ela está ali, ela é da Terra Santa Turismo. Quem tiver dúvidas, tem um livrinho com todo o itinerário. Veja lá as condições de pagamento, 10 vezes lá no cartão e tudo mais, com entrada, sem entrada, faz qualquer negócio lá, para ver para quem tem interesse. Então, com muito, não vou dizer orgulho, porque orgulho está errado a palavra, mas com muita alegria, eu e o Padre Júlio ficamos com a peregrinação oficial do ano jubilar. Ficamos muito felizes que no final acabou sendo a nossa essa peregrinação. Estão todos convidados. E eu estive no Ano Santo da Misericórdia de 2016 lá na peregrinação com o Padre Júlio também. E mais uma vez estaremos juntos agora no ano de 2025. Por isso que eu coloquei lá para vocês. Passando, estamos acabando já. A gente começou 10 minutos atrasado, por causa da chuva. Passou. Volta um pouquinho, mas eu esqueci. Isso, podemos passar. Aí. E aqui o Papa, estou gritando de propósito, vocês estão quase dormindo, que eu estou vendo, né? Aqui o Papa já anuncia algo maravilhoso, mas ele não diz como será. Você vai ter mais uma grande chance. O maior jubileu da história não foi o jubileu do ano 2000. O maior jubileu da história será o jubileu do ano de 2033. Porque a Páscoa é mais importante que o Natal. E em 2033 celebraremos 2000 anos da nossa redenção, pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos que 33 não é certo, né? 32, 34, mas a história marca com 33 anos. Então, o maior jubileu que nós teremos a oportunidade, se Deus te der dinheiro, ir para Roma, para a Terra Santa, para conseguir, ou para ir também até para a catedral, ter um sapato novo para você, um tênis, mas para a gente celebrar, olha que maravilha, teremos a graça de 2000 anos da nossa redenção. Que maravilha! Imagina! E aí vai ser diferente. Provavelmente a Porta Santa, olha que maravilha! A Porta Santa não será aberta na noite do Natal, vai ser aberta na noite da Vigília Pascal na Basílica de São Pedro, como nunca foi feito antes na história. Olha que maravilha! Né? Então ele já anunciou, não está dando para ir nessa? Não, eu vou 2033. Eu estou disposto, viu? Se o pessoal quiser que a gente leve. Próximo, vamos lá, passamos.
Pode passar a programação do jubileu. Está acabando, tá? São os últimos slides. Tem um decreto específico do Dom Severino. Todos estão convidados para a celebração no dia 29. Vai ter então uma pequena caminhada. Vai começar aqui onde tem a celebração de Nossa Senhora da Glória, em frente à prefeitura. A gente vai caminhar em direção à catedral. Nesse dia, pelo decreto, Dom Severino proibiu as missas na diocese à noite. Só tem missa na catedral em todas as cidades da arquidiocese. É claro que não vem todo mundo para cá. Quem quiser ir à missa vai de manhã, mas para motivar o povo a vir para essa grande celebração. É difícil? É cheio de gente, é calor, vai estar um calor terrível, vai estar mosquito, vai, mas é assim, peregrinação é isso aí. Quem já foi lá em Compostela sabe que tinha um lugar próprio, lá o tubiferário lá, o bota-fumeiro, de tão fedido que eram os peregrinos, tinha que colocar muito incenso na igreja, grande, porque todo mundo estava fedido. Não vai ser com vocês vão estar cheirosos, mas não fiquem, é isso aí. Aqui no sul, nós somos muito ruins de procissão, a gente quer conforto. Eu acho que eu já vou direto lá para onde vai ser a missa campal, porque eu não gosto desse negócio de caminhada. Tem lá no Nordeste, lá o Círio de Nazaré, com 2 milhões de pessoas, solte a corda, deixa a procissão, deixa a corda, tem um monte de gente lá. É isso aí, temos que estar lá no meio também, né? Então, venha, fique em pé, ofereça o seu sacrifício também, físico para isso daí. E vai ter uma peregrinação arquidiocesana, a gente não sabe onde será, se vai ser no Parque de Exposições, aonde que vai fazer, mas será no dia 23 de novembro, que vai ser a grande festa da diocese para todo mundo em torno do jubileu. Passamos? As igrejas jubilares já estão pré-determinadas, como eu falei, uma para cada região pastoral, 2 às vezes em região de cidade diferente. Na região pastoral Sarandi tem igreja de Maringá e de Sarandi, então tem uma em cada cidade. Programação nas paróquias, vocês vão ficar sabendo, não hoje, o que vai ter nas diversas paróquias. Os subsídios do jubileu, a diocese está fazendo as orações, os textos para a peregrinação, as músicas, a oração que a gente vai ter, e a peregrinação da arquidiocese em Roma, que eu já anunciei para vocês. Passamos? E aí nós vamos apresentar para vocês o hino do jubileu. Vamos lá? Tá? Agora que vocês conhecem toda a história que eu contei, a letra vai fazer mais sentido para vocês. Eu vou cantar o refrão e a gente tenta repetir. Nós vamos cantar o ano inteiro, tá? É assim, ó. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Ficou alto, né? Mas esse é o tom original. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Aí vai os estrofes depois, vocês vão ouvindo diversas vezes. É bonito de ver, você entra no site oficial do jubileu e tem o hino em 25 línguas. Só da igreja católica mesmo, né? Tem todas as línguas lá, as línguas africanas, das línguas lá da Ásia, traduzido para todas. É maravilhoso de ver, você fica emocionado de ver o hino traduzido, as partituras, tudo escrito em chinês, em coreano. Mas que maravilha que é, né? Podemos passar, passa todos ali. Isso já está digitado para as equipes de canto, ó, ali passamos. E é isso, antes de encerrar, nós vamos encerrar com a oração do jubileu. Então, queria, em nome do Padre Dirceu, agradecer a presença de todos. Eu esperava que viesse mais gente, hoje assim, né? Mas que nós sejamos divulgadores do jubileu. A Simone passou aqui, está fazendo a gravação, depois vai ser divulgado, não é a mesma coisa, né? Mas às vezes você consegue pôr aí para ouvir enquanto vai fazer uma caminhada, às vezes está no caminho do trabalho, dá para ouvir também aí o texto. Tem os slides, então, para quem quiser acompanhar, e eu espero que a formação tenha sido muito proveitosa. E se Deus quiser, em 2033, nós vamos aqui explicar de novo para todo o povo de Deus o que é o jubileu, não é verdade? Com a mesma força para a gente poder celebrar os 2000 anos da nossa redenção. Amém, aleluia.